suplementos de extrema qualidade com melhor custo-benefício você encontra na Growth Suplementos. Caso queira economizar ainda mais, fique atento na aba Kits. Não esqueça de utilizar o cupom Carlos para economizar, que ajuda muito. Tamo junto. Fala, rapaziada, tranquilidade. Carlos, analista aqui. Quem acompanha o Nick Walker vai entender o que eu vou falar agora. É muito difícil ler o cara, tipo, saber quando ele tá falando sério ou quando ele tá fazendo um personagem. Tanto é, pessoal, que o José Raymond, um dos caras que ajudou a criar uma das eras mais competitivas da 212 e hoje é tranquilamente um dos melhores comentaristas gringos do cenário, disse aqui, né, que o Nick Walker tava fazendo coisas da WWE quando ele fez algumas declarações sobre o Tampa Pro. Entre parênteses aqui, pessoal, coisas tipo a WWE, como o José Raymond se referiu, é em relação ao trash talking, tá? Quem já viu um pouco aí de luta livre, né, sabe que além da parte física ali no ringue, um momento extremamente importante é esse aqui, ó, quando os caras criam a história antes do confronto. Então, basicamente, o que o José Raymond tá falando aqui é que o Nick Walker tá falando, né, fazendo trash talk só pra gerar mais hype pro evento. Mas o que foi que o Nick Walker tinha falado? Bom, eu acho que só pelo título do vídeo vocês conseguem ter uma prévia do que ele disse. Lendo aqui pra vocês, tá certo? Eu não subestimo ninguém. E eu vou falar agora, eu não tô chegando pra ganhar. Eu tô chegando pra aniquilar. Eu tô chegando pra fazer todo mundo passar vergonha. Eu quero que todo mundo veja que tem uma grande diferença entre eu e meus oponentes. Eu falo isso com todo respeito a todo mundo que vai competir. Mas continuando, tá? Porque ele completa falando o seguinte: eu treino pra chegar 100% em todo show que eu faço. E eu planejo fazer isso em Tampa e chegar ainda melhor no Olympia. Pessoal, antes do Nick Walker falar isso, tava até um clima amistoso no Tampa Pro. Porque o Joe Palacios, né, que depois começou a ser cotado como principal adversário pro Nick no Tampa Pro, demonstrava muito respeito e até apreço pelo Nick. Ele basicamente gostava de ser chamado de Nick Walker 2.0, falava que era um privilégio, né, ser comparado com o Nick, e tinha vontade de posar ao lado dele para ver como ele iria ficar. Mas olha o que o Joe Palacios começou a falar depois dessa declaração do mutante: eu acredito que com certeza eu vou ganhar. Super confiante até aí, tranquilo. Eu tenho um shape melhor do que o Nick. Lembrando que shape é formato, tá? Estrutura, né? A silhueta ali do físico, tá certo? E nesse vídeo aqui ele tava dizendo que a linha dele era melhor do que a do Nick, e ele tava aproximadamente 7 quilos mais pesado do que o ano passado. Depois ele fez essa declaração aqui dizendo que iria, acreditem se quiser, posar mais do que o Nick Walker. Ele disse que estava posando por horas e horas ali, né, durante a preparação, e isso iria garantir para ele uma posição acima da do Nick Walker. E por final, pessoal, ele fez essa declaração aqui que eu preciso ler para vocês na íntegra. Para vencer o Nick Walker, você só precisa trazer tamanho, condicionamento, simetria e shape. Lembrando, né, shape, formato do físico e estrutura, beleza? Porque a única coisa que o Nick Walker não consegue trazer de todos os critérios do bodybuilding é o shape, porque o Nick entrega uns 40% de shape, enquanto todo mundo entrega mais nesse quesito. O cara basicamente falou que o Nick Walker tem o pior shape da Pro League, e é por isso que o Nick Walker perde, e isso sempre vai acontecer todas as vezes. Alguém só precisa trazer o volume, condicionamento e simetria. Aí o entrevistador pergunta, né, é isso que vai acontecer em Tampa? E o Joe responde: eu acredito que é isso que vai acontecer em Tampa. A resposta do Nick, olha aqui, ó, LOL, ou seja, né, rindo muito. Pessoal, vamos lá. É difícil ler a personalidade do Nick Walker, como eu falei no começo? Definitivamente é. Mas tem uma coisa que é óbvia: o cara é extremamente competitivo. Na verdade, todo bodybuilder, né, por natureza, tem a competitividade como uma das principais características. Mas o Nick Walker é um cara que leva isso ao extremo. E o Joe Palacios, falando tudo isso que ele tava falando, só fez o Nick levar ainda mais a sério essa preparação. E com certeza o desejo dele de realizar tudo isso que ele falou aqui nesse vídeo aumentou ainda mais. Aí você junta isso com o fato de que o Tyler Manu disse que o Nick Walker só perdeu o Arnold Classic de 2026 pro Andrew Jack, basicamente por conta da linha de cintura. Tem também o Bob Tiquirilo, né, amigão aí do Nick Walker, falando que vai passar o plano pro Joe Palacios para vencer o Nick Walker, porque o calcanhar de Aquiles, né, do Nick Walker é a linha de cintura. O que você acha que vai acontecer? Meu irmão, o cara tá totalmente motivado para calar a boca de todo mundo. E aí tivemos simplesmente isso aqui, a melhor versão disparada do Nick Walker. Pessoal, de verdade, eu não me lembro qual foi a última vez que eu vi o Nick Walker controlar tão bem a linha de cintura dele. Pessoal, de verdade, olha isso aqui. Isso aqui é simplesmente impressionante, a transformação. Mano, olha isso aqui. Cara,
simplesmente incrível o controle abdominal que o Nick Walker apresentou nesse Tampa Pro. E o mais incrível, eu diria que até o principal, foi ver ele controlando durante as transições. Olha o quão pra dentro tá a linha de cintura dele durante essas transições. Isso aqui, tá? É ele indo pro peitoral de lado, tá? Olha isso aqui, mano, muito fina. Ele já se despedindo aqui, né, da apresentação individual inicial dele. E aqui, ó, quando ele tava indo embora, olha isso aqui, cara, impressionante. Inclusive, pessoal, tem esse momento aqui, ó, que ele vai fazer um duplo bíceps de costas, que é uma pose que vocês sabem, exige muito do atleta, né, porque tem que ter uma contração muscular. Cara, é assim, são engrupamentos musculares grandes, né, então que cansa o atleta, tá certo? Depois ele faz uma expansão de dorsal de costas e olha o jeito que ele vai virar pra fazer o abdominais e coxas, tá? Olha isso aqui, olha a parede, mano, você viu a linha de cintura do cara totalmente controlada, olha isso aqui, velho. Muito preocupado com a linha de cintura, né, com as transições. Ele faz o abdominais e coxas, eu acho que provavelmente um dos melhores da carreira dele, tá? Em relação à largura da cintura, ao controle da parede abdominal, tá simplesmente incrível. Leve em consideração, tá, que ele tem 1,70 m aproximadamente, tá pesando 115 kg seco no palco. Se isso aqui fosse fácil de fazer, todos os bodybuilders aí conseguiriam fazer tranquilamente e a gente sabe que não é o caso. E ele tava tão preocupado, né, com a linha de cintura dele, sem querer deixar margem ali pra reclamações, que, cara, olha isso aqui no momento que ele foi chamado pra receber o prêmio, no momento que ele tava recebendo o prêmio, quando ele tava ali com o anel, né, do Steven no dedo, cara, a parede abdominal totalmente controlada. Eu acho que ele só deixou a parede abdominal um pouco mais dilatada quando ele tava conversando, entendeu? Mas, tipo assim, quem é que não fica? Nesse momento aqui, ó, que ele foi receber o prêmio, parece até que ele tava fazendo um semivácuo, né, você vê aqui a costela dele, a parede abdominal um pouco mais pra dentro. Tipo assim, o cara tava muito atento com o controle abdominal dele mesmo. Inclusive, pessoal, aproveitando a deixa, queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Nick Walker no New York Pro de 2024, campeonato que foi após aquele período longe, né, que ele teve ali do palco, que ele não competiu no Mr. Olympia de 2023. Ele voltou desse jeito aqui e agora no Tampa Pro de 2026. Olha a diferença. A parte aqui superior do abdômen dele parece até que a diástase regrediu, né, velho? Eu sei que não regrediu, tá? É só um controle abdominal aprimorado, mas, cara, dá essa impressão, né? Lembrando, tá? O coach do Nick Walker, né, o antigo no caso, ele falou que o Nick Walker ele sofria muito na reta final da preparação com estufamento ali na região abdominal, tá certo? Então isso aqui, obviamente, tem muito a ver com a finalização, não é somente controle, né? É toda a variável ali possível que possa afetar a parede abdominal. O Nick Walker, obviamente, tá de olho. E se ele acertou, cara, como fazer esse pico, né, como fazer esse carb up sem estourar a linha de cintura, eu acredito que daqui pra frente o controle abdominal dele só vai ser cada vez melhor. Não sei se vocês perceberam de maneira nítida, né, naquele comparativo, mas aqui dá pra ver, cara, olha a diferença absurda disso aqui, mano. Cara, é impressionante, tá? A parte aqui, ó, inferior do abdômen muito mais pra dentro, a parte superior, que acredito eu que é o que tá fazendo maior diferença aqui, e sem falar no oblíquo, né? Então, assim, impressionante, é isso que eu tenho pra falar. Agora é o seguinte, Carlos, se ele conseguiu melhorar tanto a parede abdominal dele do Arnold Classic de 2023 pro Tampa Pro de 2026, né, um curto período, pro Mr. Olympia, né, daqui a 8 semanas, ele vai conseguir aprimorar ainda mais isso, certo? Pode ser, rapaziada, só que a gente precisa lembrar o seguinte, tá? O palco do Olympia é outra pressão, é outra atmosfera, são 2 dias de competição também, então a finalização vai ser diferente, né? O cara não compete somente em um dia, a probabilidade de ter vários rounds de pose também é muito maior, então o atleta obviamente vai ser exigido mais, né? Ele pode se cansar mais, enfim, né? Vai ser mais difícil, mas assim, cara, depois de tudo isso, quem duvida ainda no Nick Walker? Agora eu quero te mostrar, tá certo, como o Nick Walker cumpriu aquilo que ele prometeu em relação a mostrar a diferença dele pros outros atletas dessa lineup do Tampa Pro, beleza? Eu acredito, pessoal, que a principal diferença foi aqui, ó, no duplo bíceps de costas e na expansão de dorsal de costas. Eu sempre falo aqui no canal, quer falar que o Nick Walker não tem um físico estético, não tem um físico agradável aos olhos? Beleza, isso realmente pode ser dito, mas eu particularmente só enxergo isso nas poses de frente, e de algumas, tá certo? Não são todas, porque o Joe Palacios, né, o Bob Chiquirilo, falou que o ponto fraco do Nick Walker era o shape, né, que o Joe Palacios tinha essa vantagem, mas olha a diferença do V-Taper do Nick Walker contra o do James Hollingshead e principalmente contra o do Joe Palacios. E aqui, pessoal, eu não falo nem somente da linha de cintura, tá certo? Em contraste com a largura das costas, eu falo no físico no geral. Olha o shape dos dois. Só na qualidade muscular, o Nick tá amassando os dois aqui, tá certo? A marcação aqui no glúteo, no posterior de perna, não tem como discutir. Mas olha também o formato da silhueta da perna em contraste com o glúteo e com a linha de cintura. Olha a diferença pro do Joe Palacios, cara. É uma diferença muito grande. O glúteo do Joe aqui é muito volumoso pra
perna dele, né, cara, e não se encaixa muito com a fluidez da perna. Já o do Nick é perfeitamente proporcional. E aqui, pessoal, não é só questão de proporção muscular, de desenvolvimento muscular, tá? É uma questão estrutural também, porque você vê que o James Hollingshead, ele tem uma proporção excelente também, né, em relação ao volume muscular, mas, cara, a fluidez, né, a harmonia nem se compara. Inclusive, já adianto aqui pra vocês, tá evoluindo a dorsal desse jeito que ele vem evoluindo aqui, o Nick Walker, porque, né, a diferença de espessura que todo mundo achava, inclusive eu, tá, queria ter, né, das costas do Joe pra do Nick Walker, tá? Eu acredito que todo mundo pensou, né, que o Joe Palacios iria ter uma dorsal mais densa do que a do Nick, mas aqui no palco não se concretizou de uma maneira tão nítida assim. Enfim, tá? Ele evoluindo desse jeito, porque eu acredito que ele evoluiu sim o latíssimo do dorso dele. Cara, no máximo aí, sei lá, em 1-2 anos ele já vai estar cotado tranquilamente como top 3 melhores duplo bíceps de costas da história do bodybuilding, tá? Eu já coloco ele nessa lista, vejo pouquíssimos caras aí na história superando ele nessa pose, o cara é muito completo, porque, cara, olha isso aqui, olha o preenchimento do braço dele, do antebraço incluso também, tá certo? O arredondamento do ombro, o jeito que se conecta com o trapézio, o formato aqui dos músculos escapulares, a amplitude, né, cara, da borda superior, a densidade, a espessura aqui da parte inferior da borda da dorsal, a linha de cintura fina e o conjunto, né, completando a parte inferior da pose, que é simplesmente, assim, incrível. Ou seja, né, expôs por completo o James em relação à muscularidade e o Joe ficou completamente quadrado aqui na pose. Aqui na expansão temos um confronto melhor, tá? Até porque as costas do Joe, principalmente a dorsal, ela é um pouco superior, sim, à do Nick Walker. Apesar de que a diferença não é tão grande, mas olha a diferença que a proporção, que a harmonia, que a fluidez, né, cara, da parte baixa do Nick Walker faz nessa pose, muito diferente. Agora, pessoal, olha o abdominais e coxas. Cara, assim, com todo respeito, o Joe Palacios, tá? O cara é muito brabo. E eu gostei, cara, que ele colocou hype aí no evento. Inclusive, já adianto, tá? Tem tudo pra ser um próximo grande nome aí do bodybuilding, tá certo? Mas, pessoal, é sério que esse cara queria falar do shape do Nick Walker? Olha isso aqui, mano. Não, cara, o Joe Palacios muito quadrado nessa pose, velho. O Nick Walker, pelo menos, tem uma silhuetazinha, né, cara? Não é uma silhueta tão impressionante, mas tem uma silhueta aqui. Enfim, né, pessoal? Ele acabou subestimando muito o shape, né, cara? O físico do Nick. E aqui, cara, ficou ruim pra ele, tá? Melhorou também a expansão de dorsais de frente, tá certo? O Nick Walker dá pra ver que ele tá executando ela um pouco melhor, né? E essa pose, ela realmente vem melhorando show após show. Ainda não tá 100%, mas dá pra dizer tranquilamente que ele provavelmente é o melhor dessa line-up. E assim, eu nunca imaginei que eu iria falar que o Nick Walker era o melhor de uma line-up na expansão de dorsal de frente, porque sempre foi uma pose muito sofrida pra ele, né? Ele tinha uma dificuldade imensa pra executar. E eu acreditava que o Joe Palacios iria ganhar tranquilamente dele nessa pose, tá perdendo aqui de lavada. E só pra deixar claro, tá, pessoal? Tem sim poses que o Joe, ele mandou muito bem, tá certo? Por exemplo, aqui no peitoral de lado, cara. A pose dele de peitoral de lado é incrível. Nesse ângulo aqui, ele consegue ser superior ao Nick Walker em relação ao braço. O peitoral dele definitivamente é mais denso, é mais espesso, é mais largo do que o do Nick, tá certo? Pena que não tem tanta qualidade assim, né? Mas assim, o cara é um monstro, tá? Essa parte superior dele é tão agressiva, né? Que inclusive até é meio desbalanceado com a parte inferior, né? Ele tem uma parte inferior, sim, incrível, tá? Mas aqui tem claramente um desbalanço. Uma pose muito boa, pessoal, do Joe Palacios é o tríceps de lado. Aqui não tá valorizando tanto, tá certo? Mas olhando aqui desse ângulo, acho que vocês conseguem ver o porquê essa pose dele é muito boa. Primeiro, né? Ele tá usando a perna direita. Essa perna daqui ele consegue colocar mais volume do que a esquerda, né? Do que aquela que ele fez o peitoral de lado, tá certo? Então ele fica mais proporcional com a parte superior. Acredito eu, inclusive, que ele fica tão proporcional, se não mais, do que o Nick Walker, né? Porque você vê que o peitoral dele faz uma diferença grande aqui na projeção que tem. Ele tá controlando muito bem a linha de cintura, então tem um contraste bacana. E essa pose dele é tão boa que até o James, né, cara, que tem hoje um dos tríceps de lados aí mais bonitos hoje da Pro League, tá? Se não for o mais bonito, né, cara, ele é muito proporcional, muito estético nessa pose. Olha a fluidez de peito, de ombro e de braço, incrível, né? Controle abdominal perfeito também. Perna aqui bastante detalhada, né, com aspecto bem empedrado, bem denso. E o Joe aqui tá um monstro, né? Se ele tivesse com mais qualidade muscular, mais separação, né, mais condicionado, talvez ele pudesse ganhar essa pose. Só que aqui eu acho que mostra o potencial que esse cara tem. Então desse show, pessoal, eu acredito que a gente pode tirar 3 conclusões. Primeiro, o Joe tem um potencial excelente. Gostei do físico que ele apresentou, né, em relação ao tamanho, tá certo? Eu acredito que faltou proporção, mais condicionamento. Espero que ele consiga isso nos próximos shows, né? E se ele adicionar, tá certo, mais sweep ali pro vasto lateral dele, né, mais arredondamento pra perna dele, esse cara vai ser difícil de ser segurado. Tem um frame, né, cara, tem uma estrutura muito agressiva. O James Hollingshead apresentou um físico muito bom, né? O cara ressurgiu das cinzas aí, não é à toa que quase ele venceu o Berush Tabani. Apesar de algumas falhas ali bem nítidas no físico dele, ele ainda é um cara bem competitivo, gostei muito de ver ele, até porque ele é um cara que dá pra ver, né, cara, gosta muito do bodybuilding, mas o ponto principal é, o Nick Walker não pode ser subestimado, e definitivamente não é todo mundo que tem o que é necessário pra vencer ele. Mas pessoal, o que vocês acharam do físico do Nick Walker nesse Tampa Pro? O melhor da carreira ou não? Qual versão você acha que supera essa? Eu acredito que foi a melhor, tá? Gostei muito, achei muito
brabo esse físico do Nick, cara, curti muito o controle abdominal. Espero que ele consiga fazer isso no Olympia. Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontrar lá na Growth Suplementos, não esquece, utilize o cupom Carlos que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis.